Você vai ver agora cenas que não poderiam acontecer durante o regime militar. Um general do Exército aceita ser entrevistado sobre temas polêmicos. Está feito o desafio de novo. É duro de ouvir, é? É duro de ouvir? Uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Você me forçou a te dizer isso. Olha aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. Essa é a resposta que você quer? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros Ele exilados. não, todos eles, inclusive ele. Nós não somos bandidos, nós somos soldados de luta. Ninguém foi preso impunemente, não. Vocês não dão repercussão nisso, hein? Essa é a nossa mágoa. O soldado é um cidadão de uniforme para o exercício cívico da violência. No mundo inteiro, historicamente. Quer guardar a frase? Leônidas Pires Gonçalves ocupou o posto de chefe do Estado-Maior do Primeiro Exército no Rio de Janeiro. Nesta função, cabia a ele dirigir o DOI-CODE, o temido Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Passou 2 anos e 10 meses na função a partir de março de 1974. Quando o regime militar acabou, ele virou ministro do Exército. Ao gravar esta entrevista sobre os 25 anos do fim do regime militar, o general Leônidas fez uma ressalva. O jornalista Gênito Moraes Neto, né? É com prazer que eu faço essa entrevista. Quero fazer apenas um aspecto que eu gostaria que ficasse esclarecido. Eu não sou historiador, mas tenho uma tendência de ser memorialista. Portanto, eu só vou dizer coisas que eu participei diretamente ou muito próximo. Porque eu acho que um dos grandes erros de história, seja de qualquer país, não apenas do Brasil, são as versões serem mais verdadeiras do que a verdade. Em seguida, pediu que suas ideias não fossem suprimidas na edição. Por que também a gente não fala? Porque você sabe muito bem, eu estou dizendo isso para você todo com confiança, porque se você fizer um corte aí, você me deixa mal, qualquer corte errado que você faça. As palavras do general são um documento. O que um militar de alta patente tem a dizer sobre uma fase conturbada da história recente do Brasil. Aos 88 anos de idade, o general diz que não teme controvérsias. O senhor já chamou a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos de medidas altamente civilizadas. Baseado em quê? O senhor chama de civilizadas medidas que são, obviamente, uma violência política. É porque elas são históricas, né? A cassação é uma denominação nossa do ostracismo na Grécia e do banimento em Roma. São essas duas coisas. Então, ela é civilizada porque ela tem 2000 anos de atuação mesmo. E nós ainda fizemos com uma maneira mais doce do que faziam os romanos e os gregos. Porque nós não afastamos as pessoas do lugar onde moravam, eles afastavam. Mas os exilados foram obrigados a sair do Brasil. Não se esqueça que nós não tivemos exilados no Brasil, nós tivemos fugitivos, né? Pode ser dura a minha palavra, mas eu não acho que nós tivemos exilados no Brasil. Não houve um decreto de exilar ninguém. Depois que fizeram algumas coisas, quiseram ir embora, então nós continuamos banidos. Eles quiseram ir embora para aqui, para lá, para colar. Viu? Pegaram um avião e saíram por aí, né? O senhor chamou de fugitivos os exilados, alguns célebres, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes. O senhor não acha que é uma injustiça? Não, não acho que seja injustiça, não. Eu acho o seguinte, porque a palavra exilado também não serve para eles. Porque está escrito exilado é alguém que recebe um documento do governo exigindo o afastamento dele. Esse documento nunca houve. Como é que você quer taxar eles, então? Dá uma sugestão. A minha sugestão é que é fugitivo. Mas historicamente eram exilados. Não, que negócio historicamente? O governador Miguel Arraes, por exemplo, foi deposto,
foi confinado na ilha de Sim, Fernando mas Noronha. foi embora porque quis. Mas foi embora porque quis. Ele podia ter voltado a Pernambuco e ficar na casa dele. Deposto? Mas qual é o problema? Todo. Não, não é todo, não. Ele então enfrentasse como deposto legalmente as coisas. Fazia a sua proselitismo a respeito do... Mas não sair correndo para o mundo. Assim foi os outros, saíram todos correndo para o mundo. Ninguém quis ficar aqui. E mais, alguns foram se preparar militarmente para fazer a confrontação em Cuba, em Albânia, na Rússia, etc. O caso do específico que você cita aí, do Miguel Arraes, ele não foi fazer isso, não. Ele foi lá para o Rio e foi onde ele se deu muito bem fazendo os seus negócios. Ele foi um homem de sucesso em negócios, você sabe disso, né? Então eu não acho, não. Você insiste nisso porque você esquece que para ser exilado precisa ter um documento que provoca o exílio dele. Mas na prática não havia condições de exercício da política naquela época. Mas fica então aguardando no país, ele não precisa ir embora fugitivo. É por isso. Por que ele fugiu do Brasil? Para mim ele fugiu do Brasil, com medo de outras sanções. Miguel Arraes era governador de Pernambuco quando foi deposto por militares que cercaram o Palácio do Governo no dia 1º de abril de 1964. Preso, partiu para o exílio em 1965. Voltou ao Brasil na anistia em 1979. O senhor considera que o ex-governador era um fugitivo ou um perseguido pelo regime militar? Eu acho que primeiro ele merecia as punições que recebeu, pelas atitudes que ele tomou. Não no regime democrático. Não, mas a gente também se antecipa aos que querem fazer. O que é que ele queria fazer do Brasil? Essa que é... Nós, olha aqui, nós temos um grande orgulho do nosso faro, porque depois, olha, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todos os países de origem comunista, aquela mortandade... Vocês nos acusam da esquerda, viu? Eu não sou representante os da esquerda. Você tem um livezinho, não tem, cadê? Tem um livezinho, né? É jeito dele. Você se esquece. Quantos milhões matou o Stalin? Quantos milhões matou o Khmer Vermelho? Quantos mil matou o Fidel Castro aí nessa ilha dele? 17 mil. Olha aqui, e outra coisa, que geralmente o exilado é um homem que sofre restrições e não sei o quê. Os homens que foram para o Chile, bem eu queria tirar o curso que eles tiraram lá, viu? São Fernando Henrique era professor universitário, com a vida muito bem organizada, viu? Vivia com maior naturalidade, sem nenhuma restrição financeira, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, só para dar um exemplo. Então, eu digo assim, exilado é uma coisa, quem vai voluntariamente, que eu gosto de chamar de fugitivo, é outro. Não faça como... Essa tua convicção de exilado precisa acabar com isso, porque para nós... Mas não é convicção minha, é um fato histórico. Pois é, não é um fato histórico, não, senhor. O fato histórico é que tivesse uma lei fazendo o exílio. Esse fato histórico foi forçado pela mídia para bater no mesmo tambor. Bam, 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 bam. Não, mas se não eram exilados, por que o governo militar promulgou uma lei da anistia permitindo que eles voltassem? Se não existiam exilados, para que uma lei da anistia? Acontece o seguinte, porque eles estavam assustados e nós dissemos para eles, pode ver que não tem perigo nenhum. Ainda tem isso, né? Mais do que fugitivos, eram assustados ainda, né? Eu sempre pergunto uma coisa, alguma coisa tinham feito para ir embora? O senhor chamou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de fugitivo, entre outros ele exilados. Não, todos eles, inclusive ele. Todo mundo que foi embora sem ser expulso do Brasil, eu considero fugitivo. Sem exceção. É a minha opinião. Positivos. O presidente Fernando Cardoso, todos para mim são fugitivos. Porque se eles tinham uma ideia, e essa ideia está sendo confrontada, e fizeram alguma coisa que merecesse, enfrentasse a justiça, seriam respeitados.